A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal emitiu uma nota pública onde afirma que algumas decisões tomadas nas investigações do caso Master, abre aspas, afrontam as prerrogativas legais conferidas aos delegados de Polícia Federal para a condução técnica, imparcial e eficiente da investigação criminal, comprometendo as investigações. Fecho aspas. Vou para Brasília, mais uma vez, o Yander Porcela tem mais informações sobre isso para nós, sobre essa manifestação da associação. Yander, esse é mais um posicionamento em meio a uma investigação que tem se mostrado bastante tumultuada, inclusive impactando o prazo para o começo dos pagamentos do Fundo Garantidor de Crédito, que só começou a ser realizado hoje, né? Lívia, esse é mais um capítulo dessa disputa que a gente está vendo entre o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, e a Polícia Federal nos últimos dias em relação a essas operações, em relação a essa história toda do Banco Master. Eu queria destacar mais alguns trechos dessa nota que a Associação Nacional dos Delegados da PF divulgou, porque eles falam em elevada preocupação com a possível, o que eles chamam de indícios de que as prerrogativas legalmente asseguradas aos delegados da Polícia Federal pela condução, responsáveis pela condução dessa investigação toda do Banco Master, vêm sendo indevidamente mitigadas. As palavras que a associação usa nessa nota são bem fortes. Depois, em um outro trecho, a associação fala assim: tal cenário de caráter manifestamente atípico, além de causar legítima perplexidade institucional, implica afronta às prerrogativas. E a nota termina com a associação pedindo que a relação institucional entre a PF e o Supremo Tribunal Federal volte a funcionar de forma harmônica. O que os delegados da Polícia Federal estão reclamando nessa nota, Lívia, são algumas decisões do ministro Dias Toffoli. Começou quando o Dias Toffoli ele questionou a Polícia Federal quando teve aquela operação, essa última que a gente viu em relação ao Vorcaro, ao dono do Banco Master. Antes ali da quebra de sigilo bancário, a gente teve uma nova operação para apurar melhor essas fraudes no Banco Master. Os familiares, alguns familiares do Daniel Vorcaro também foram alvo dessa operação. E aí, naquele dia, o Dias Toffoli, ministro do Supremo responsável pelo caso no STF, ele questionou a Polícia Federal sobre o que ele avaliou como demora no cumprimento das determinações que ele tinha dado para essa operação. Ele deu 24 horas para o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, explicar por que houve essa demora. E aí a PF enviou depois as explicações, mas ficou um mal-estar entre o ministro e a Polícia Federal. E aí depois teve uma série de decisões, de outras decisões do ministro Dias Toffoli, como a decisão de deixar, primeiro ele tomou uma decisão de deixar o material que foi apreendido nessa operação lacrado no próprio Supremo Tribunal Federal, o que causou bastante estranheza, e depois ele acabou voltando atrás e determinou que fosse enviado, então, esse material apreendido, que são celulares, computadores, enfim, uma série de objetos, que esses materiais fossem, então, direcionados para a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Só que isso não agradou a PF, porque a PF precisa analisar esse material e quem é responsável, de fato, por essa análise. A PGR e o STF não têm essa função. Aí depois o ministro, só para a gente relembrar o caso todo aqui, né, Lívia, explicar para quem está nos assistindo, o ministro depois, ele também limitou o prazo que a PF vai ter, que os peritos da PF vão ter para analisar esse material, que seria um prazo ali de 6 dias corridos, e agora vai ser só 2 dias. Isso causou também muito incômodo e gerou essa reação toda que a gente está vendo, Lívia. Sim. Só contextualizando também essa operação, essa última operação,
nesse âmbito dessas investigações que o Yander citou, foi na quarta-feira, dia 14, foi a segunda fase da Operação Compliance Zero. E muitos desses materiais apreendidos realmente chegaram a ter essa determinação do ministro Dias Toffoli de ficarem lacrados nessa primeira decisão que o Yander citou e de serem acondicionados, guardados no Supremo Tribunal Federal. Foram muitas as apreensões na ocasião, muito dinheiro apreendido, tivemos até uma arma também apreendida, celulares, computadores, carros de luxo, relógios de luxo também. Estamos exibindo agora para você nas imagens. A arma que eu citei, a primeira vez que uma arma é apreendida no contexto dessa Operação Compliance Zero. Então, parte desse material, todo ele vai ser periciado, mas, sobretudo, computadores e celulares são fundamentais para que esses investigadores encontrem mais informações que vão direcionar essas investigações, encontrar novos indícios. E aí o desfecho foi esse que o Yander trouxe, pelo menos por enquanto. Agora, alguns peritos da Polícia Federal vão ter acesso a esses materiais, embora seja por um período menor do que o desejado, para fazer essa perícia, para fazer essa apuração. Yander, muito obrigada por enquanto. Até já já.